Irmãos, bom dia a todos, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus nessa manhã. Olha para quem está do seu lado e diga: crer é pertencer. Agora, como um crente apaixonado, crer é pertencer. Irmãos, crer não é meramente saber, crer não é meramente ter informações sobre Deus. Crer implica-se em pertencer a Deus e à sua igreja. Louvamos ao Senhor por mais um ano onde estamos iniciando com a série Salmos para Viver, com mais salmos. Na verdade, temos um livro de 150 salmos para explorar. Este ano nós decidimos pregar no mês de janeiro e fevereiro uma série em salmos. Com o objetivo do quê, pastor? Com o objetivo de que a adoração a Deus que nós vemos no livro de Salmos seja a trilha sonora que conduz a nossa vida. Tem pessoas que músicas marcam estações na nossa vida, não é verdade? Tem aquela música que você lembra, que você ouve e você lembra de quando você namorava sua esposa, não é verdade? Tem aquela música que você lembra, que você ouve e você lembra determinada situação que aconteceu, ou o dia que o time ganhou, né? Ou o dia que você recebeu uma grande notícia. Músicas marcam épocas, marcam estações na nossa vida. Com a graça de Deus, nós temos um livro na Bíblia, na verdade, o maior livro da Bíblia, com 150 composições, 150 salmos, que trabalham com muita destreza, maestria, os ímpetos da alma humana e também as emoções de Deus para os homens. Dessa forma, nós acreditamos que salmos não são apenas para ler, salmos são para viver. Salmos devem conduzir a trilha sonora da nossa vida em rumo a Jerusalém celestial. A música de hoje, o salmo de hoje, que vai marcar essa estação na nossa vida, esse domingo de hoje, se encontra lá em Salmo 103. Vamos todos abrir a palavra de Deus. Salmo capítulo 103. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos acharam? Diz amém, pastor. Vamos juntos. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, ele é quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Aleluia. Sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos,
valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendiga o Senhor os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Igreja Missão 58, bendiga a sua alma ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Nossa alma, Senhor, alguns aqui entraram com a alma batida, alma cansada, alguns pensando em desistir, mas sabemos que o Seu Espírito Santo trouxe aqui, para que a sua alma não apenas volte a sorrir, mas volte a adorar. Portanto, nessa manhã, renove o nosso coração pela sua palavra, é o que nós oramos, e quem crê diz amém. Em 1834, o pastor inglês Henry Francis compôs um hino com base no Salmo 103 e publicou em sua coletânea de salmos parafraseados, chamado O Espírito dos Salmos. E a letra do hino, eu peço licença aos irmãos para ler essa letra desse hino tão importante para a nossa vida e para o cristão. O hino diz o seguinte: minha alma louve o Rei dos céus, aos pés dele coloque o seu tributo, resgatada, curada, restaurada, perdoada, para sempre, ó minha alma, cante louvores. Aleluia! Louvem o Rei eterno, anjos nas alturas, adorem o Senhor. Vocês que o contemplam face a face, sol e lua, curvem-se diante dele. Vocês que o contemplam face a face, louvem ao Senhor. Aleluia! Louvem conosco ao Deus da graça. Aleluia! Louvem conosco ao Deus da graça. Ó minha alma, louve o Rei do céu. Este hino reúne as doutrinas do Senhor, irmãos, exaltado, e ao mesmo tempo nós vemos que reúne os benefícios da graça de Deus concedida ao povo de Deus. Uma coisa interessante acerca deste hino é que ele rompeu as barreiras do templo. Na verdade, em 20 de novembro de 1947, esta foi a trilha sonora do casamento da Elizabeth II na abadia de Westminster. Como pôde um hino cristão se tornar tão importante, rompendo as barreiras de um só núcleo sociológico de um povo cristão e abraçando toda uma humanidade a ponto de se tornar trilha sonora de um casamento real? Será porque esse hino foi escrito num arranjo muito bonito? Será que esse hino se destacou nesse período porque ele tinha uma melodia inovadora? Na verdade, irmãos, o que se destaca nesse hino é o seu rico conteúdo teológico extraído do Salmo 103. Por isso que, pessoalmente falando, uma das razões do porquê eu gosto tanto do Salmo 103 é que ele, com muita beleza e maestria, verbaliza sentimentos que nós, muitas vezes, não conseguimos expressar para Deus. O Salmo 103, muitas vezes, ele coloca letra em músicas que a gente não consegue compor. Muitas vezes o Salmo 103 é a nossa oração nos dias que estamos cansados e quando a nossa alma precisa lembrar de adorar a Deus. O Salmo 103 carrega uma linguagem perfeita do louvor a Deus. Deus se apresentando ao homem como amoroso, perdoador e restaurador e amoroso, e o homem respondendo a Deus com toda adoração, com todo o seu ser em adoração exclusiva ao Senhor. Em resumo, irmãos, o que nós temos nesse salmo aqui é uma declaração autêntica de um filho de Deus redimido, que está convicto e inspirado com a alma carregada de poesia em adorar a Deus, em escrever as suas melhores palavras ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Para compreender melhor o que Deus quer falar para nós hoje, através da sua palavra, podemos perceber panoramicamente 11 motivos apresentados, enumerados pelo salmista, que devem nos levar a uma adoração a Deus sincera e verdadeira. Por isso que, para um melhor proveito, iremos nos aprofundar em 4 motivos do porquê é importante adorarmos a Deus.
Mas antes de entrarmos detalhadamente em 4 motivos, de 11 que temos, na verdade o meu trabalho aqui não é encontrar tesouros embaixo da terra, mas é um baú cheio de tesouro, e a minha missão foi escolher apenas 4 tesouros para nós nessa manhã. Portanto, irmãos, para esse texto trazer cores e nós entendermos em que momento ele foi escrito, vamos à contextualização situacional de Davi. Davi é o escritor, e nós vamos ver que a autoria dele é atribuída a ele. E Charles Spurgeon vai dizer alguma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, que é possível que Davi tenha redigido esse texto depois de ter vencido grandes batalhas militares. Essa é uma opinião muito forte dele. Ele fala, ou ele escreveu depois de ter vencido grandes batalhas militares, ou ele escreveu depois de ter vencido grandes batalhas em sua alma. O fato é que aqui é um salmo escrito depois de um certo período de... Sabe aquele período de paz depois que a guerra passou? Depois que as batalhas foram vencidas? Depois que passou um período de muita dificuldade? Você para, você olha para trás, você olha para as batalhas que foram vencidas, pode ser tanto militar ou pode ser tanto emocional de Davi. Aqui há uma distribuição de opiniões sobre isso, mas o fato é que é um salmo escrito depois de uma batalha vencida. E aqui é um Davi escrevendo com a alma olhando para trás e falando assim, bendiga o Senhor, ó minha alma. Aqui não é um Davi atribuindo todas as coisas, todas as vitórias a ele mesmo, dizendo, olha como eu fui bom, olha como eu tive fé, olha como eu me destaquei no povo de Deus. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou na bênção, eles vão se arrepender. Quem me viu lá no meio das malhadas e hoje me vê como rei, vitorioso, depois de tantas coisas conquistadas, eu vou escrever esse hino, esfregando na cara do inimigo que eu venci. Não, meus irmãos. O que nós temos aqui é um Davi dizendo, a sua alma louve ao Senhor. Irmãos, é por isso que nós encontramos uma enumeração meticulosa, das quais nós vemos Davi com muita maestria, sendo enfático e sendo detalhista naquilo que eram os motivos dele adorar a Deus. Davi, ele detalha quais são os motivos do porquê ele deveria adorar a Deus. De forma panorâmica, esse capítulo pode ser dividido em 3 grandes partes. Do versículo 1 a 5, os motivos pessoais a qual Davi atribui glória a Deus. Dos versículos 6 aos 18, nós vamos ver os motivos comunitários, as guerras vencidas de maneira comunitária, as bênçãos que Deus derramou sobre o povo dele. E Davi ainda assim diz, todas as bênçãos ao povo, ainda que fui rei, toda a honra e toda a glória é ao Senhor. E do verso 19 a 22, nós vamos ver que Davi agora ele evoca, ele convoca todas as hostes celestiais, os anjos. É tipo Davi sacerdote, ministrando não apenas aos homens, nem apenas à nação de Israel, mas ministrando aos céus, convocando os anjos. Ei, ministros, ei, anjos, adorem a Deus. Não é apenas a minha alma, não é apenas a nação de Israel. Anjos, ministros, exércitos, adorem a Deus. Ele convoca um louvor universal. Na verdade, aqui, irmãos, começa de dentro, vai para a comunidade, os motivos de gratidão, e depois lembra até os anjos que os anjos devem adorar a Deus. É que ousado, né? Imagina, o Davi lembrava os próprios anjos que eles deveriam adorar a Deus pelos feitos de Deus sobre a terra. Aleluia! Na verdade, irmãos, é um movimento expansivo de adoração. Um movimento expansivo de adoração onde as razões pessoais do nosso coração começam a ficar tão claras, ao ponto de que eu começo a olhar para a comunidade de Deus, e eu começo a adorar a Deus e lembrar a comunidade dos motivos pelas quais eu devo adorar a Deus, e logo em consequência eu começo a ver o mundo, eu começo a convocar o mundo em adoração. Da mesma forma, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque o pecado, ele quebra os motivos de adoração, nos faz esquecer dos motivos de adoração a Deus, logo a nossa alma fica pequena, logo nossos motivos de oração ficam ralos, logo a gente começa a enfraquecer pessoalmente. O que acontece?
a comunidade na qual eu pertenço, ao invés de eu lembrar ela que deve adorar a Deus, eu fico só focando nas coisas que ela não tem adorado a Deus. Diferente de Davi, que depois de lembrar a comunidade que deve adorar a Deus, ele agora convoca os anjos. Ele começa a adorar a Deus, ele começa a olhar o universo inteiro a partir do prisma da adoração. Irmãos, nós devemos adorar a Deus pessoalmente, comunitariamente e universalmente. 4 motivos de adoração a Deus. Quem está comigo diz amém. O primeiro motivo, acompanhem comigo no texto, verso de número 1. Eu não vou conseguir fazer verso a verso hoje, mas se os irmãos quiserem ir até 8 da noite, eu estou junto, né? Então, mas nós vamos enumerar apenas 4 motivos aqui nessa manhã. Versículo de número 1 diz assim: bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Se você tem uma caneta, sublinha aí embaixo o santo nome. Se você tem um marcador de texto, dá uma sublinhada nisso daí. Irmãos, santo nome. Primeira razão pela qual o cristão deve adorar a Deus é porque o seu Deus é santo. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. E aqui começa o meu processo de fazer perguntas ao texto para colher os melhores frutos para nós nessa manhã. Irmãos, como que podemos, vamos ser sinceros aqui, estamos em família, amém? Vamos ser sinceros. Como podemos render adoração a um Deus santo quando nós somos pecadores? Como podemos isso? Sabe como? Porque expressamos a nossa adoração a Deus pela sua santidade, reconhecendo que foi precisamente por causa da santidade de Deus que nós hoje podemos adorar a Deus e adorar o seu santo nome. Irmãos, repete comigo: a beleza da santidade destrava a necessidade que eu devo ter para adorar a Deus. Irmãos, eu só adoro algo que eu reconheço que eu necessito adorar aquilo. Não é verdade? Por que muitas vezes a gente idolatra tantas coisas que não é Deus? Porque em nós há um peso de uma necessidade de que precisamos daquilo. E a nossa necessidade daquilo é tão grande que nós não conseguimos mais viver sem aquilo, sem aquelas coisas. Da mesma forma, de maneira semelhante, é Deus. A santidade de Deus não é para aprovar a gente, mas é para mostrar o quanto somos reprovados, o quanto precisamos dele. E quando a gente adora, a gente faz assim, ó: oh, meu Deus, eu não sou digno, o Senhor é santo, aleluia, eu não sou digno, Senhor, eu te adoro. Irmãos, na cruz era necessário que um homem santo morresse, exatamente, nós não somos dignos, mas o que torna a nossa adoração agradável diante de Deus é porque naquela cruz morreu um Deus santo. E Jesus abriu um novo caminho para nós. Na verdade, o autor aos Hebreus vai dizer que é um novo e o quê? E um vivo caminho. Não é uma estrada, não é a BR-101 ou RS-115, que liga Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não é uma estrada, gente, é um vivo caminho. O que Jesus disse, irmãos? João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como o Logos, como nós aprendemos, né? No primeiro culto do ano, o Logos não é uma ideia, não é apenas uma energia, não é uma razão absoluta que ordena o universo. O Logos da humanidade, o manual da vida, é uma pessoa, é Jesus. Da mesma forma, Jesus, ele é o caminho vivo que pega a nossa adoração tão falha e traduz para Deus. Sem Jesus a gente não pode adorar esse Deus santo. Sem Jesus a gente não pode. Mas por esse Deus ser santo, revela a nós a necessidade. E essa necessidade faz com que nós, pecadores que somos, ficamos de joelhos, prostrados em adoração a Deus. Outra razão ainda dentro da temática da santidade, irmãos, é que a palavra de Deus nos convoca a adorar um Deus santo. Significa o quê? Que a nossa adoração não está fundamentada em nossa perfeição. A nossa adoração, irmãos, está fundamentada na perfeição de Deus. A santidade divina tem um propósito de despertar a nossa consciência da necessidade da redenção. Irmãos,
uma coisa que nós precisamos entender é que quando Deus nos convoca à adoração, Ele está nos proporcionando os meios pelas quais Ele deve ser adorado. E o meio pelo qual Ele deve ser adorado é por meio de Jesus Cristo. E por causa que Jesus é santo, nós podemos elevar o nosso coração a Deus. Queridos irmãos, nós podemos chegar diante de um Deus santo. Nós podemos sim chegar diante de um Deus que é 3 vezes santo. E nos sentir pequenos, nos sentir acuados, nos sentir com medo, nos sentir até estremecidos. Mas uma boa notícia é que ainda assim Deus nos chama para adorá-lo. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de adoração, mas nós precisamos adorá-lo para conhecê-lo de forma mais completa. Nós precisamos adorá-lo. É nossa necessidade de adoração. Jesus, meus irmãos, não é aquele garoto mimado, né? Que está lá no céu falando assim: ô gente, ninguém está me adorando. Ô gente, o que está acontecendo? Vocês têm que me adorar. Por favor, canta mais bonito para mim. Ah, gente, vocês não estão me adorando. Não. Jesus, volta lá. Não morre mais na cruz, volta no tempo. Aperta lá aquele botão que faz com que o tempo volte, não morre na cruz, não salva pecadores, porque não valeu a pena. Não, irmãos, nos céus não tem um Deus que está carente de aceitação, precisando de adoração. Não é verdade? No céu tem um Deus que é 3 vezes santo, autossuficiente nele mesmo, que tem prazer nele mesmo e que pela sua graça coloca em nós a necessidade de adorá-lo, porque é por intermédio da adoração que nós conhecemos o perfeito louvor, e por conhecermos o perfeito louvor, conhecemos um pouco mais de quem ele é. Aleluia! Conhecemos a Deus quando adoramos a Deus. Segunda razão que nós devemos adorar a Deus se encontra no versículo 3, parte A. De olho no texto comigo. Versículo 3, somente a parte A. Diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmão, isso aqui é forte demais. Irmãos, essa afirmação não é uma mera figura de linguagem, mas é uma declaração contundente de que o nosso Deus perdoa todos os nossos pecados. Irmãos, não há pecado tão grave que tenhamos cometido nessa semana que não possam ser perdoados por Deus. Não há algo que temos feito tão horroroso, algo que tenha um pecado tão grave que Deus nessa manhã não possa perdoar. Eu tenho uma boa notícia para você que entrou nessa igreja. Se você entrou nessa igreja hoje pela manhã com um coração pesado, por causa da culpa do pecado, seja em ação, seja em sentimento, saiba que Deus está aqui nessa manhã para lhe assegurar: Ele te perdoa. Ele te perdoa. Não há pecado tão grave que tenhamos cometido que Deus não possa perdoar. Se você hoje trouxe consigo o fardo da culpa e o fardo da vergonha, que nessa manhã você receba o manto da graça, cobrindo a sua nudez, cobrindo a sua vergonha e te restaurando por completo nessa manhã. Portanto, não repita o erro dos primeiros pais. Não fuja de Deus por causa do pecado. Na verdade, fuja do pecado e corra para Deus. É isso que nós devemos fazer. Não podemos correr o mesmo erro de Adão, que ao pecar se escondeu de Deus. Devemos ser como Davi, que quando pecou se escondeu em Deus, dentro do santuário de Deus, colocando em risco a sua própria integridade física. Porque um sacerdote em pecado não poderia entrar dentro do templo, você lembra disso? Nem dentro da santa presença de Deus, porque ele morreria. E Davi falou: se for para morrer, que não seja o pecado que me mate, mas seja a tua presença, Senhor. Que seja o Senhor, não é minha moral, minha autojustiça, não é a minha moral como rei, tudo isso eu considero como esterco. E eu, Senhor, eu quero ser abraçado por ti, eu quero me esconder no Senhor, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, não fuja de Deus, corra do pecado e se esconda em Deus. Você sabia, irmãos, que só tem um jeito de tirar o peso da culpa na alma de uma pessoa? Só existe uma pessoa.
Eu respeito muito o trabalho da psicologia, muito o trabalho da psiquiatria, muito. Eu abro esse parênteses aqui só para explicar aos irmãos que eu respeito. Mas, irmãos, existe um sentimento de culpa no ser humano que só Deus pode tirar. Nenhuma sessão de terapia falando para você aceitar a sua história, falando para você relaxar com o seu passado. Isso é muito bom. Eu não estou fazendo apologia a não se tratar. Ok? Fecha parênteses. Mas eu estou falando que existe um peso tão profundo que nenhum ser humano consegue colocar a mão e tirar, que é o peso da culpa do pecado. Só Jesus consegue entrar lá no mais profundo da alma do homem e retirar o peso da culpa do pecado. Abra comigo o evangelista Lucas. Abra comigo. Capítulo 5. Olha que história maravilhosa, gente. Capítulo 5, dos versos 17 ao 26. Olha a importância do perdão. Olha a importância do perdão de Deus sobre nossas vidas. Olha que maravilhoso, gente. Quem achou diz amém. Em um daqueles dias, versos 17 ao 26, capítulo 5 de Lucas, versículo 17, o pastor vai começar a ler. Num daqueles dias, enquanto estava ensinando, estavam sentados ali alguns fariseus e mestres da lei. Tinham vindo de todas as vilas da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. E eis que alguns homens carregavam em um leito um homem que era o quê? Paralítico. Subiram ao teto e junto com o leito desceram pelo telhado. E no meio da multidão, bem diante de Jesus, quando ele viu a fé deles, disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus, porém, arrazoavam, dizendo: quem é este que pronuncia blasfêmias? Quem, senão Deus, é que pode perdoar pecados? Quando Jesus percebeu seu raciocínio íntimo, ou seja, Jesus leu a mente deles. Porque vocês razoavam em seu coração? O que é autoridade sobre a terra para perdoar pecados? Mas para o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, verso 23, ou dizer levanta-te e ande, verso 24. Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, tome o seu leito e vá para casa. Instantaneamente ele se levantou diante deles, tomou o leito que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus, cheios de reverente temor, e passaram a dizer: hoje vimos coisas incríveis. Aleluia! Perceba, irmãos, quando Jesus diz perdoados são os teus pecados, assim, literalmente, Jesus não só tirou o fardo da alma desse sofredor carregado de pecado, mas também proclamou a purificação da alma dele. E ainda mais importante do que a cura no corpo, Jesus, antes de curá-lo, Jesus primeiro perdoa e tira o fardo do pecado em sua alma. Irmãos, uma doença no corpo, a medicina pode resolver, e Deus usa esses meios também para a sua glória. Mas o peso da culpa gerado pelo pecado na alma do ser humano, somente Deus pode retirar. Somente Deus pode tirar o peso do pecado e nos fazer descansar em seu perdão. Portanto, irmãos, aqui nós aprendemos que mais importante do que a cura divina, milagrosa no corpo, é uma alma leve. É uma alma perdoada. É uma alma diante de Deus justificada. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, agora temos paz com Deus. Temos paz com Deus e temos paz consigo mesmo. Uma alma perdoada por Deus, além de ter paz com Deus, também tem paz consigo mesmo. E agora também tem paz com o próximo. Uma alma perdoada. Irmãos, mais importante do que crescer um braço, do que Jesus curar um olho, do que Jesus fazer o paralítico andar, é o perdão de pecados na alma. Se nessa manhã você está com o peso do pecado em sua alma, o mesmo Jesus que disse: seus pecados estão perdoados, é o mesmo Jesus que está nessa manhã te dizendo: os teus pecados
estão perdoados. Terceiro motivo se encontra no versículo 3, parte B. Ele quem perdoou todas as iniquidades, e agora o calo aperta. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Aqui é um tema meio polêmico e eu desejo entrar. Tem textos que tratam de coisas difíceis, né? E eu decidi pegar um texto, essa parte difícil, de tantos motivos que nós devemos adorar a Deus. Vamos recapitular. Primeiro motivo do porquê nós devemos adorar a Deus, porque Ele é. E o segundo motivo é porque Ele perdoa os nossos pecados. O terceiro motivo, meus irmãos, é porque Ele nos cura milagrosamente. É porque o nosso Deus ainda opera sinais e maravilhas. Aleluia! Meus irmãos, Deus ainda faz milagres na terra. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus não parou. Você vai lá no túmulo de Buda, você vai no túmulo de Allan Kardec, você vai no túmulo de qualquer herói das religiões e está lá os restos, está lá as memórias. Mas se você vai em Jerusalém, está escrito aqui, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! E pelo poder da sua ressurreição, Ele continua operando sinais e maravilhas no nosso meio. Irmãos, devemos estar atentos aos dois inimigos do milagre. Repete comigo, 2 inimigos do milagre: idolatria e apatia. Irmãos, assim como Jesus foi pregado na cruz entre 2 ladrões, um milagre bíblico, aquele que é centrado no Evangelho, ele tem 2 ladrões ao seu redor. Tem 2 inimigos ao seu redor. O primeiro é a idolatria e o segundo é a apatia. De um lado, nós temos aqueles que idolatram curas e milagres, chegando ao ponto de julgar um pastor pelos sinais que Deus opera por meio dele. E isso é perigoso, sabe por quê? Pois os milagres não acontecem por causa do pregador, mas apesar do pregador, por causa da graça de Deus. A causa do milagre, irmãos, é a graça de Deus. E nenhuma glória deve ser atribuída à pessoa que ora. Portanto, nós não podemos selecionar e dizer, aquela pessoa é uma ungidona. Aquela pessoa, ela é cheia do poder de Deus. Aquela pessoa, quando ora, cura. Meu Deus do céu. Irmãos, nós temos que entender e valorizar não só o trabalho de Jesus, que é o mais importante, mas também o trabalho de Lutero. Quando ele teve que enfrentar lá a doutrina do sacerdotalismo da Igreja Católica, onde só os padres poderiam orar pelas pessoas, onde só os oficiais poderiam orar e pregar e entender a Bíblia, e agora nós entendemos que isso daqui é o sacerdócio universal, de todos os santos, todos os crentes podem e devem pregar, podem e devem orar, podem e devem experimentar os milagres de Deus. Só que o primeiro inimigo, irmãos, é a idolatria ao milagre. Martinho Lutero, ele diz assim, abre aspas, ouça com atenção: qualquer ensinamento que não se alinhe com a palavra, este deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Em outras palavras, não devemos sobrepor o milagre à palavra. A abordagem de Jesus, primeiro perdoando e depois curando o homem, nos ensina que a obra da salvação é o remédio mais eficaz para a vida do homem. Na verdade, irmãos, mais importante do que o milagre físico é o milagre da salvação. E não apenas porque ele é importante para nós. Na verdade, foi o mais difícil. Porque para curar um doente, Jesus faz isso daqui, ó. Deu. Mas para salvar o homem, ele teve que enviar seu filho para morrer na cruz. Por isso que a obra da salvação é mais importante que milagres. Portanto, não idolatre milagres. Portanto, não julgue uma igreja e um pregador pela quantidade de milagres, pois até os bruxos de Faraó faziam milagres. Caráter é mais importante do que milagres. E a palavra é mais importante do que todos eles. Queridos irmãos, se o primeiro inimigo do milagre é a idolatria, vamos ao outro inimigo? Temos a apatia. É isso mesmo. A apatia geralmente é experimentada por aqueles que se decepcionaram com aqueles que prometeram a cura divina.
em troca de Pix. Já viu os milagreiros do Pix na internet? Né? Você recebe a cura, eu vou fazer uma campanha para você, só que é tanto. Né? Queridos irmãos, muitas pessoas no Brasil se decepcionaram com os milagreiros da fé. E nós vamos ver que muitos se desiludiram até da fé em Cristo por causa disso. E muitos, agora deixa eu ser mais assertivo, amam a Jesus, são até membros de uma igreja saudável, são cristãos, oram regularmente, mas quando fala de milagre, não, isso não acontece mais. Não, eu não acredito. Não, isso daí é coisa do neopentecostalismo, isso é coisa lá, não sei o quê. Não. Irmãos, o segundo inimigo é a apatia. Repete comigo, nenhuma frustração do passado deve me impedir de viver as boas novas no presente. Não podemos, irmãos, deixar as frustrações do passado ditarem verdades na nossa vida no presente. Eu não sei qual foi tua experiência com igreja. Eu não sei se você foi numa igreja que era milagreira da fé. Eu não sei qual é a tua experiência relacionada a esse tema. Mas deixa eu te dar uma palavra de renovo nessa manhã. Deus ainda opera milagres no meio do seu povo. Deus ainda cura enfermo. Deus ainda dá vista aos cegos. Deus ainda é o Deus das causas impossíveis. Deus ainda é aquele que quando o homem não consegue, Ele entra em ação. É quando a nossa força se esvai, é Ele que entra em ação. Deus, irmãos, é vivo. E Ele continua operando o seu poder no meio do seu povo. Portanto, ora e creia. Pastor, eu me encontro hoje numa situação onde eu já tenho orado, já tenho lido a Bíblia, eu tenho feito tudo o que tem que fazer da minha parte, pastor. Mas isso daqui é impossível acontecer. E, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Deus continua operando. Não podemos ser apáticos e nem idólatras do milagre, mas nós devemos crer no milagre bíblico. Beleza, pastor? Tu nos ensinou o que não é. Então me explica o que é um milagre bíblico. De olho no texto comigo. Volta ali. Evangelho de Lucas. Vamos no versículo 24 em diante. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante, tome seu leito e vá para casa. Instantaneamente, é uma cura instantânea aqui, meus irmãos, poderosa isso aqui. Instantaneamente ele se levantou diante deles, tomou o leito que estava deitado e foi para casa, glorificando a quem? Glorificando a quem? O espanto apoderou-se de todos, verso 26, e glorificavam a quem? A Deus. Enfático, no verso 25 glorificava a Deus e no verso 26 glorificava a Deus. Pergunta ao texto, vamos lá, exegese na prática aqui com todos vocês. Vamos fazer pergunta ao texto. Quem que levou eles? Quem que levou o paralítico lá e botou ele por cima da casa, na frente de Jesus? Não foram os amigos dele? Não tinha muita gente que ajudou para esse milagre acontecer? Não tinham pessoas que pegaram o paralítico e levaram por cima da casa e colocaram ele? Não tinham amigos que ajudaram? Quem que levou a honra no final? Quem? Deus. O milagre bíblico é quando todos aqueles somem. É quando o homem some. É quando o eu some. É quando até quem te ajudou some. E toda a glória agora é dada a Deus. Todos, ali o texto é claro, todos. Não é quem recebeu a cura, glorificava a Deus e todo mundo assim, ó. Oxe, eu que ajudei. Oxe, é eu que botei para cima do teto, cara. E tu não me dá honra? Irmãos, imagina comigo o cenário. Não é o homem entrando aqui no meio e quem ajudou assim, pô, que cara, né? Que cara ingrato. Nós arriscamos nossa moral, nossa pele, botamos até a nossa integridade física de subir aqui no telhado e ele não nos agradece, irmãos. O ambiente era de adoração, não era de autojustiça, não era de me honre, não se esqueça de mim, olha quanto eu te ajudei. Não, é o ambiente de glória, é o ambiente da presença de Deus, aonde todos, o texto é claro, o texto é claro, todos meus irmãos, todos. O que é todos no grego, pastor? Todos. Todo mundo.
Todo mundo glorificava a Deus. Não era todo mundo reivindicando glória. Não era exigindo oferta. Agora você me ajudou? Agora você tem que ofertar, porque foi o teu sacrifício. Não. É graça, é graça, é graça. Não é mérito, não é mérito. É graça, é graça, é graça. E a fé no coração daquele homem, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Até a fé no nosso coração não é fruto da nossa moral, é fruto da graça, do milagre de Deus colocar em nós a fé que move milagres. Portanto, o terceiro motivo que temos para adorar a Deus são os milagres, são as curas que Deus ainda opera e os impossíveis que Ele ainda opera. Agora, antes de entrarmos no último ponto e encerrarmos nossa mensagem, celebre também os milagres ordinários. Não é verdade? Sinceramente, gente, eu não quero dar uma aqui de namastê gospel. Gratiluz. Eu não quero entrar numa dessa. Fique tranquilo, tá bom? Irmãos, gratitude. Gratidão e atitude, né? Irmãos, mas você agradeceu sinceramente? Quando você come, você tem feito a prática da oração de ação de graças? Se você tem feito, agora eu te faço outra pergunta. Você realmente tem feito mecanicamente ou você tem feito de coração? Você só, obrigado, Jesus, blá, 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 que nem um robô. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Diz que o crente não reza. Claro que reza. Toda vez que ele ora no automático, de forma robótica, ele está rezando. É isso aí. Irmãos, quando você for parar para... Deixa eu falar especificamente da refeição. É um detalhe da refeição, mas serve para tudo, tá, gente? Para orar de verdade. Segura essa tua fome um pouquinho. Espera todo mundo sentar na mesa. Tem família que não senta mais na mesa para comer. Começa comendo, já o outro está ainda servindo. E, gente, onde é que a gente vai parar se a gente não esperar todo mundo sentar na mesa para comer? Espera todo mundo sentar na mesa. Faz uma oração de ação de graças. Faz uma oração sincera. Porque, de fato, se Deus tirar a nossa saúde, a gente não ganha nem o pão nosso de cada dia. Ah, pastor, mas eu conquistei esse pão trabalhando. Deus te tira a saúde e como que tu vai trabalhar amanhã? Beleza, ô abençoado. Deus te faz acordar no outro dia de manhã sem nada. Gente, a gente não pode brincar com Deus. Até as coisas que a gente conquistou com mérito. E sociologicamente falando, meritocracia não é errado. Só na soteriologia. Na doutrina da salvação não é meritocracia. Mas na vida comum, ordinária, temos que trabalhar. Cada um colhe o que planta. É normal, a Bíblia está cheia disso. Provérbios é até mais ousado. Quem não trabalha, que não... Eita Deus, que medo, né? É forte demais. Ô gente, mas se a gente trabalha e a gente está comendo, vamos agradecer os milagres ordinários. Vamos agradecer o lavar a louça, o tomar o banho. Vamos agradecer ter uma Bíblia. Vamos agradecer ter uma igreja saudável para congregar. Lembra quando tu ia nas igrejas que tu ficava se desviando da pregação? De 100 palavras, tu tinha que selecionar 3 para se alimentar? Agora Deus te trouxe numa igreja onde você pode descansar, ouvir uma pregação saudável, que não é cheia das lorotas. Agradeça por uma igreja. Pare de ficar lutando, porque no final é você que vai perder. Ou você vai perder para se render, ou você vai perder porque você vai perder de vez. Porque com Deus não se brinca. Então, meus irmãos, agradeça a Deus pela sua esposa, maridão. Quantas vezes você tem orado por semana, colocando a mão na cabeça da sua esposa e falando assim, obrigado, Deus, por essa santa. Obrigado porque ela não briga comigo, obrigado porque ela não reclama, obrigado, Deus. Por que os homens estão rindo? Por que o Leandro, amém, amém? Pô, Leandro. Gente, estamos em família aqui, precisamos ser gratos pelos milagres ordinários. Agradeça pelo problema dos teus filhos correrem bastante. Aí, não sei o que eu faço, mas com meus filhos é muita energia para correr. Agradeça, querido.
E se ele não tivesse energia para correr? Entendeu? Agradeça, irmãos, agradeça pelas coisas mais simples, agradeça. E não é agradecer, tipo, em silêncio. Gratidão, irmãos, é palavra, é falar. É chegar na pessoa e falar, obrigado. Obrigado, minha querida esposa, porque tu é uma santa. Porque tu não precisa nem de Jesus para ir para o céu por me aguentar. Tô brincando. Mais ou menos isso. Né? Obrigado, obrigado. Fale, irmãos, fale isso. Tenha essa prática. Nos seus negócios, seja grato ao teu chefe. Nos seus negócios, chega e fala, obrigado, cara, obrigado, você está me dando essa oportunidade de trabalhar. Não fica só focando, pô, mas aquele cara é um endemoniado, ele vai não sei do quê, ele vai não sei o quê, e só reclama e reclama. Ô, gente, você quer céu? Vai ter problema, gente. O céu é que não vai ter, aqui tem, né? Ah, eu estou cansado, trabalhei a semana toda. Bem-vindo à vida normal. Meu Deus, meu trabalho está me deixando cansado. Se o teu trabalho não te cansa, você não está trabalhando. Porque é normal ficar cansado. Por isso que a gente descansa no Senhor. Por isso que Deus trabalhou. Deus descansou 6 dias e trabalhou 1? Ou Ele trabalhou 6 e descansou 1? Para nos ensinar, gente, que a gente tem que trabalhar mais do que descansar. E quando a gente descansar, não é no Netflix, é na sua palavra. Amém? Aleluia. Nosso descanso tem que ser no Senhor. Para fechar o sermão, nosso quarto motivo, abra comigo o verso 13 ao 14. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, não podemos admirar a Deus da mesma forma que admiramos super-heróis. Devemos acreditar em Deus como um pai. Tem pessoas que olham a Deus só apenas por um atributo. Por exemplo, Deus ele é rei, sim ou não? Deus ele é juiz, sim ou não? Deus ele é santo, sim ou não? Deus também é pai. Nós devemos colocar todos os atributos em pé de igualdade. Se a gente favorece um, Deus é pai e ele também não é rei, aí Deus se torna para mim paternalista, onde eu quero que ele faça todas as minhas vontades. Mas se Deus é só rei e não é pai, eu me torno um servo escravo, aonde eu não tenho relação pessoal com ele. Portanto, irmãos, eu lembro até hoje, as primeiras vezes que meu pai me levou no cinema, foi para ver filme de super-herói, pai de menino, né? E no final do filme, eu lembro que todas as crianças saíam assim, celebrando, comprando camiseta, meu Deus, meu pai, né? Deus te abençoe, obrigado, pai, por tudo. Né? Gente, comprando camiseta, comprando os jogos dos super-heróis, mas o máximo que a gente se tornava dos super-heróis era fã, e nunca amigo. Até nos filmes, os super-heróis salvavam e seguiam suas vidas, e muitos deles nem revelavam sua identidade, é verdade ou não? Nem podiam revelar sua identidade. Portanto, nós não podemos crer em Deus da mesma forma que cremos em super-heróis, como se Ele apenas nos salvasse e seguisse com a vida dele. Irmãos, Deus nos salvou, veio na terra nos salvar, e se envolve e nos chama para se tornar o nosso amigo, nosso pai, e nos fazer conhecê-lo. Deus revela a sua identidade por intermédio de Jesus, Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, irmãos, Ele nos ama com amor de pai. E o amor de pai é um amor visceral. Essa palavra aqui no hebraico, o Senhor se compadece dos que o temem, pode ser melhor traduzida para: o Senhor tem um amor visceral pelo seu povo. É a mesma referência cruzada para Isaías 49, quando diz que assim como uma mãe não se esquece de amamentar os seus filhos, da mesma forma o Senhor não se esquece daqueles que o temem. Irmãos, 2 Reis também vai dizer algo muito importante. 2 Reis vai dizer assim, que uma mãe estava uma disputa de 2 mulheres, uma julgava ser a mãe da criança e a outra não. Você lembra dessa história? 2 Reis 3:26 mais especificamente. E o que a mãe verdadeira faz? Ela se sacrifica a seus direitos para que o filho sobreviva. Porque o que o rei Salomão falou? Então beleza, vamos partir a criança no meio e cada uma fica com a metade. E o que a verdadeira fez? Entregou. É esse amor que Deus tem com nós. Ele
entrega o seu Filho de forma visceral para que nós sejamos salvos. Ele morre em seus direitos. Ele morre para si mesmo, de uma forma milagrosa. E ele salva o seu povo. Irmãos, Deus nos ama de maneira visceral. Deus nos ama de maneira incrível. Por isso que os Salmos 139 vai dizer: para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Não, ele vai falar que... Deixa eu pegar especificamente aqui, irmãos. Isso daqui é maravilhoso. Isso, não pode deixar de pegar esse versículo, que eu quero citar ele na íntegra para vocês. Versículo 7 e 8 do 139. Onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Irmãos, não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir dele. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele te ama nessa manhã. Se nessa manhã você se encontra assim, cara, parece que Deus me abandonou. Parece que eu oro e parece que Deus não me ouve. Parece que Deus está distante de mim. Nessa manhã o Senhor está te falando: meu filho, eu te ouço, eu te amo e eu te perdoo. Amém? 4 motivos para adorarmos a Deus: porque Ele é santo, porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele ainda realiza milagres e porque Ele nos ama com amor de Pai. Diante disso, pregue para a sua alma e pare de tentar fugir de Deus. Amém? Que nessa semana seja uma semana marcada onde você fuja do pecado e corra para Deus. Em nome de Jesus. Se você se sentir afastado pelo Senhor, que essa seja uma manhã de retorno. Se você estava com a sua fé fraquinha, que essa seja uma manhã de uma fé robusta. Que o Senhor te renove e te encha do Espírito Santo. A igreja que crê diz amém?